Conceitos básicos de finanças. Taxa de juros nominal é a taxa que encontramos nas operações correntes, ou seja, a taxa que é visível aos participantes de uma transação, por exemplo, contratos de empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, etc. Normalmente, vem descrita em um documento, como por exemplo um contrato ou um título de crédito. Podemos dividir o rendimento que ela proporciona em duas partes. A primeira será a mera recuperação do poder de compra do investidor, remunerando pela inflação. A outra parte se refere ao ganho acima da inflação, que visa remunerar também o risco de investimento. Chamamos essa segunda parte de rendimento real. A taxa real é calculada a partir da taxa nominal de juros, descontando os efeitos inflacionários. O objetivo é determinar o quanto se ganhou ou perdeu desconsiderando a inflação. Nesse caso, pode ser medida por qualquer índice disponível, como IGPM, IPCA, etc. A taxa real indica qual foi o ganho que o investidor teve efetivamente no seu investimento depois de excluir o índice da inflação. Muita gente faz essa conta errada, diminuindo. Essa conta não é diminuindo, é dividindo. Então, a taxa real vai ser igual a 1 mais a taxa nominal, dividido por 1 mais a taxa de inflação, menos 1 vezes 100. Então, lembrando aqui a dica, para achar a taxa real, você tem que dividir 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação, não é diminuindo. Vejamos um exemplo. Um valor aplicado em certo fundo de investimento obteve 15% de lucro no ano de 2013. Se considerarmos também que a inflação acumulada no ano de 2013 foi de 4,5%, então o ganho real foi, então a gente tem que somar 1 mais os 15%, que é a taxa nominal, e dividir isso por 1 mais a inflação, 4,5%. Então, 1,15 dividido por 1,045 é igual a menos 1 vezes 100, é igual a 10,04% de taxa real. A fórmula do juros simples, você vai fazer aplicações proporcionais. Então, o valor futuro, que é o montante, é igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa vezes o período. Então, aqui no juros simples, simplesmente é 1 mais a taxa vezes o período. Então, um exemplo podemos fazer aqui, não precisa de HP para fazer esse exemplo, então você vai precisar apenas de uma multiplicação básica. Então fica 10 mil, é o investimento inicial, aplicado a uma taxa de 1% ao mês, simples, após 10 meses. Então eu tenho que pegar a taxa, multiplicar por 10 meses, somar 1 e multiplicar pelo capital inicial para achar o montante final. Então, juros simples é simplesmente taxas proporcionais. A diferença do regime de capitalização simples para o regime composto é que a capitalização simples incide apenas sobre o capital inicial. Portanto, a taxa de juros será aplicada sempre sobre o mesmo capital pelos seus diversos períodos. No regime de capitalização composta, a taxa incide sobre o capital inicial acrescido dos juros do período anterior, ou seja, juros sobre juros. Os juros de cada período são gerados pela aplicação de sua taxa sobre a soma do capital anterior e seus respectivos juros. Nos juros compostos, a fórmula vai ser igual. Montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao número de períodos que essa taxa será capitalizada. Lembrando que a taxa de juros e o período tem que estar no mesmo período. Então, se a gente tiver a taxa mês, a taxa lá em cima tem que estar a taxa mês. Se a taxa estiver ao ano, tem que ser o período será capitalizado ao ano. Se for a taxa ao semestre, o período vai ser capitalizado ao semestre e por aí vai. Lembrando as teclas da HP12C, N vai ser o prazo, I vai ser a taxa, PV, valor presente, FV, valor futuro, CHS é a troca de sinal, FFIM limpa a memória financeira e FREG limpa a memória de todos os registradores. Vou mostrar na HP agora. Assim como o Excel, a HP12C
diferencia dados de entrada de dados de saída através do sinal. Então, PV e FV vão sempre ter sinais trocados. Caso o aluno, ao tentar resolver algum problema, utilizar PV e FV, ao buscar a resposta e encontrar erro 5, significa que o mesmo utilizou o mesmo sinal nas duas variáveis. Neste caso, é necessário alternar o sinal de uma das variáveis. Então, vejamos as teclas. N, o prazo, I, a taxa, PV, o valor presente, PMT, quando tem vários pagamentos iguais sucessivos, FV, o valor futuro. O CHS troca o sinal, o F, reg, limpa a memória, F, fim, limpa a memória financeira. Lembrando sempre para a gente começar todos os problemas, normalmente a gente bota o store é X, para aparecer esse Czinho aqui, para ser hexadecimal. Eu geralmente também deixo o end ligado. Então, store é X, Gzinho para tornar azul, igual azul, aperta o end. Também gosto de ficar com 4 decimais ou 6 decimais. Então, aperta F6 para ter 6 casas decimais. Vamos fazer o mesmo exemplo anterior, agora com a taxa de juros composta. Então, eu tenho montante é igual ao capital inicial, que é 10 mil, vezes 1 mais a taxa, elevado a 10 períodos. Então, posso fazer isso diretamente ou fazer na HP. FREG para limpar a tela, limpar a memória. 10 mil. Troco o sinal com CHS. Aperto o PV. 1. Aperta o I para colocar a taxa. 10. Aperta o N, que é a quantidade de períodos. E aperta o FV para você ter o resultado. Se você não colocar o CHS, o FV vai aparecer como um número negativo. Duas taxas são proporcionais quando considerados o mesmo prazo e o mesmo capital, produzem o mesmo montante, do regime de capitalização simples de juros. Então é só fazer uma taxa proporcional para você achar essa taxa. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, taxa proporcional ao ano a 1% ao mês. Nós temos a taxa em um mês, precisamos saber a taxa em um ano, que é igual a 12 meses. Então a taxa, que é 1%, 1 dividido por 100, vezes 12 meses, eu tenho a de um mês, vezes 100, igual a 12% ao ano. Duas taxas são equivalentes quando consideradas o mesmo prazo e o mesmo capital, produzem o mesmo montante, no regime de capitalização composto de juros. Então vai ser 1 mais a taxa dividido por 100, a quantidade de períodos que eu quero, dividido pela que eu tenho, menos 1 vezes 100. Lembrando que isso aqui é elevado, tá? Então é 1 mais a taxa dividido por 100, elevado a quantidade de períodos que eu quero, dividido pela quantidade que eu tenho, menos 1 vezes 100. Vejamos um exemplo numérico. Então, taxa equivalente ao ano a 1% ao mês. Então vai ficar 1 mais a taxa dividido por 100, elevado a 12, que é o que eu quero, 12 meses, e o que eu tenho, dividido por 1 mês, menos 1 vezes 100, é igual a 12,68% ao ano. Vejamos na HP. FREG para limpar. Então é 1, Enter, 0,01 mais 12 meses. Não precisa dividir por 1, porque 12 dividido por 1 é 12 mesmo. Eu vou elevar isso aqui. 1 menos 100 vezes, olha lá, 12,68%. As taxas são ditas nominais quando são expressas em uma unidade de tempo que não coincide com o período no qual os juros são capitalizados ou pagos. Exemplo, a taxa de juros nominal da poupança é de 6% ao ano. Isto porque o período em que os juros da poupança são pagos
mensalmente, não coincide com o período que a taxa foi expressa, no caso, anualmente. Então, a taxa de poupança é de juros nominal. Taxa efetiva. As taxas são ditas efetivas quando são expressas em uma unidade de tempo que coincide com o período no qual os juros são capitalizados ou pagos. Exemplo, a taxa de juros efetiva da poupança é de 0,5% ao mês. Isto porque o período em que os juros da poupança são pagos mensalmente coincide com o período em que a taxa foi expressa. Exemplo, calcular o montante gerado por uma aplicação de R$ 1.500 quando aplicar a taxa de 60% ao ano com capitalização mensal durante um ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar que a taxa de 60% ao ano é nominal. Logo, a taxa efetiva com capitalização mensal vai ser 60% dividido por 12 meses, que é igual a 5% ao mês. Agora vamos a HP. Então, na HP, vamos apagar tudo com F reg. São R$ 1.500. Vou trocar o sinal. É o valor aplicado. A taxa é 5%. É o I. 12 meses vai ser o N. Eu quero saber o valor futuro. Aperto FV. 2.693,78.